E aí pessoal, beleza? Atendendo a pedido de um inscrito nosso, de um seguidor nosso, hoje nós vamos falar sobre equação do primeiro grau. Nós vamos falar sobre a introdução do que é uma equação, de como resolver, de o que se trata trabalhar a equação do primeiro grau. Assunto esse fantástico que vocês aprendem praticamente lá no 7º ano e vão até toda essa jornada de vocês aí até o 3º ano, trabalhando sempre envolvendo uma coisinha ali, cai na equação do primeiro grau. Ok? Vamos conhecer um pouquinho? Vamos nessa? Venha comigo! Um abraço, até mais, bora rapaz! Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a parte da introdução à equação do primeiro grau. Então a gente vai conhecer o que é uma equação do primeiro grau, os entraves dela, o que é necessário ter, qual a composição, vamos dizer assim, de uma equação. Aí a gente identificando a equação, a gente parte para a resolução e outros itens a mais, ok? Então chamamos de equação geral do primeiro grau, na incógnita x, a expressão que tenha essa cara, ou seja, ax mais b igual a zero. Vamos melhorar isso. A e b são números, então pense que ali é 5x mais 3. Pronto. Esse x é a incógnita, a variável, o valor desconhecido que toda equação tem. E o sinal de igual, que dá a ideia de equação igualdade, ou seja, igualdade entre dois membros. Então, para ser uma equação, é necessário ter o primeiro membro igual o segundo membro. E dentro dele tem que ter duas coisas. Primeiro, variáveis. X aqui no caso é uma variável, mas x é apenas uma incógnita, pode ser qualquer letra, lembrando disso. E para ser do primeiro grau, essa variável tem que estar elevado a 1. Se tivesse elevado a 2, seria do segundo grau, 3, terceiro grau e aí vai. Ok? Então, por exemplo, A e B são números reais, né? Então, números ali quaisquer que a gente coloca ali dentro do universo dos conjuntos reais. Já o A, ele não pode ser zero. Porque se o A for zero, quando a gente fizer aqui, ó, 0 vezes a variável, vai dar zero, vai sumir a variável, vai passar a não ser uma equação do primeiro grau, vai passar a ser apenas uma expressão com números apenas e não perdeu a variável sentido. Então, o que acontece? O A não pode ser zero. Então, voltando aqui, o que é que nós temos dentro de uma equação? Tudo que está antes do sinal de igual é chamado de primeiro membro, depois do sinal de igual, segundo membro. Todas as parcelas, ó, cada parcelazinha é chamada de termo. Então, essa equação aqui, a equação tem dois membros, lógico, tem variável, tem sinal de igual. Já aqui temos 4 termos essa equação. Equação simplesinha, 4 termos para trabalhar. A gente fala que é raiz de uma equação. O que seria a raiz? Raiz seria aquele valor que a gente vai substituir pela variável e vai tornar a igualdade verdadeira. Por exemplo, x mais 3 igual a 8. Qual é o número que mais 3 dá 8? 5. 5 mais 3, 8. Então, dizemos que 5 é a raiz da equação. Então, como é que a gente faz para saber se ela é ou não é uma raiz? A gente pode substituir no lugar da incógnita. Determina os valores, faz os cálculos e verifica se é uma igualdade, se um membro bate igual ao outro. Só que a gente não vai ficar substituindo, tentando, né? Então, a gente termina criando um processo de isolar a variável em um lado e passa tudo para o outro. No final, você tem sua resposta. Vamos dar uma olhada melhor. Aqui um exemplo de equação. Dois membros, variáveis, sinal de igual. Ó, dois membros, sinal de igual e variáveis. Agora, olha essa, dois membros, mas não tem variável. Então, isso aqui eu não posso considerar isso como sendo uma equação. Isso aqui é apenas uma expressão, no caso que vai dar igualdade ali, 33 igual a 33, e acabou. Como é que seria a resolução de uma equação? Simples. Nós vamos passar a variável para um lado. Existe o princípio, passo a passo, de como é uma equação. Você pode fazer uma operação do lado, você faz no outro, que termina sendo a mesma coisa. Ou seja, o que eu quiser fazer no primeiro membro, eu posso fazer. Contanto que eu faça igualzinho no segundo. Pense que isso aqui é uma balança que está equilibrada. Se você colocar 5 a mais num lado, colocar 5 a mais no outro, vai voltar a funcionar, vai voltar a igualdade perfeitamente. É mais ou menos isso. Só que eu vou resolver mais rápido com vocês. O que é que a gente faz? A gente termina isolando a variável. Passe tudo que é letra para o primeiro membro, tudo que é número apenas para o segundo. Nessa passagem de um membro para outro, a gente fala que troca o sinal. A gente vai ter a equação, aquela parte de compensar de um lado do outro, mas mais prático, passa para um lado, passa para o outro, trocando o sinal. Então, se era mais, vira menos, se era menos, vira mais. Olha só, olha o menos 6x, passou para cá como mais. Olha o menos 12, passou para lá como mais 12. 4x mais 6x, pense assim, 4 laranjinhas mais 6 laranjinhas, 10 laranjinhas. É igual a 20. Esse 10 que está aqui multiplicando x vai passar para lá
dividindo sempre a operação inversa. Se era mais, passa menos, se era menos, passa mais, vezes, dividir, vezes, potência, raiz, potência. Logo, x igual a 2. Ou seja, dizemos que a raiz dessa equação é 2. Aí nós iremos aprender uma coisa depois chamada conjunto de solução, que é você testar se aquele 2, mesmo sendo raiz, ele atende às especificações, às solicitações que estão sendo trabalhadas, ok? É diferente, não confundir raiz com a parte de solução, duas coisas diferentes. Vamos dar um exemplo? Às vezes eu tenho uma equação que representa a idade de João, massa. Quando você resolve, você encontra x igual a menos 5. A raiz da equação que foi proposta é menos 5. Mas a solução desse problema, eu não posso ter João com menos 5 anos. Então o que acontece? Raiz, menos 5, solução, vazio. Então, na verdade, o que é a solução? É você verificar se aquela raiz que você encontrou atende o enunciado, atende o contexto que você está trabalhando. Então, uma coisa é a raiz, outra coisa é a solução. Tem que ser checado primeiro. Então, indo para o segundo caso, nós temos aqui mesma coisa. Número para o lado, letras para o outro, lembrando de trocar o sinal. Do lado esquerdo, 2x menos x é x. E do lado direito aqui, ó, tem que tirar MMC. Faz a continha do MMC, 15 dividido por 5, 3 vezes 2, 6. 15 por 3, 5 vezes 1, 5. Resposta, 1,15 avos. Simples de fazer, simples de montar. Ok, pessoal? Viram como é fácil? Como é tranquilo de trabalhar? Então, introdução à equação do primeiro grau, rapidamente resolve, letra para um lado, número para o outro, simples. E aí, aplicando operações inversas, fácil, a gente resolve. Beleza? Vamos nessa? Um abraço, conte comigo, hein? Qualquer dúvida, acesse nossas redes sociais, peça, sugira, entre com um novo tema para que a gente possa começar a trabalhar e gravar materiais também em cima disso e lhe dar esse apoio total que você precisa. Ok? Conte com a gente. Um abraço, até mais.